invasão alienígena, ataque biológico e até rebelião das máquinas. Ameaças que mais parecem coisa de filme, mas neste momento mesmo, milhares de pessoas levam perigos como esses muito a sério. Eles estão à espera do fim do mundo. A peste negra arrasou a Europa há cerca de 700 anos. Foi o mais próximo que o mundo já esteve de acabar. 75 milhões de pessoas morreram, quase metade da população europeia na época. A doença era transmitida pelas pulgas e pelos ratos. As pessoas infectadas chegaram a ser usadas em batalhas contra exércitos inimigos. De lá para cá, o medo de que o mundo possa acabar depois de uma doença se espalhar rapidamente nunca abandonou a humanidade. No ano passado, o Ebola acendeu o alerta para o risco de uma epidemia mundial. A infecção é provocada por um vírus que causa febre hemorrágica e mata rapidamente. 10 mil pessoas já morreram na África, o continente que é o foco da doença. No momento, especialistas do mundo inteiro estudam como evitar um novo surto no futuro próximo. Este historiador da Universidade de Aberdeen, nos Estados Unidos, tem uma teoria polêmica. Ele acredita que o uso de doenças como armas biológicas pode ser a sentença de morte para a humanidade. E ele não é o único a levar a sério essa previsão catastrófica. Pessoas comuns, como a enfermeira Rachel Green, se preparam para um ataque bioterrorista. Depois de trabalhar por anos em hospitais, ela acredita que as bactérias sejam a arma mais poderosa para dizimar a vida na Terra. Rachel é uma personagem famosa na internet. Ela dedica a vida a divulgar a ameaça de um ataque biológico. A enfermeira acredita numa nova peste negra. A praga, dessa vez, viria sob a forma de uma infecção respiratória. Rachel oferece diariamente palestras para homens e mulheres que esperam pelo apocalipse biológico. Além de informações sobre como se proteger de infecções, a enfermeira pede aos seguidores que façam exames médicos básicos. Antes de se isolar do mundo, é preciso checar como está a própria saúde. Toda essa preocupação parece loucura, mas, segundo os cientistas, o risco de uma nova peste negra é real. O biomédico John Guggen estuda bactérias mortais. Para trabalhar no laboratório, ele passa todos os dias por um dos esquemas de segurança mais sofisticados do mundo. John precisa usar uma verdadeira armadura para não se contaminar. O trabalho do cientista é modificar o código genético das bactérias mais letais e, com isso, produzir antibióticos de ponta contra essas bactérias. Se uma dessas substâncias cair em mãos erradas, o mundo inteiro estará em risco. Segundo John, quando a União Soviética acabou, cientistas russos passaram a vender a preços astronômicos bactérias geneticamente modificadas, ou seja, verdadeiras armas biológicas. E o mais chocante, as pragas desenvolvidas pelos russos eram resistentes aos antibióticos americanos. Os mais alarmistas concordam. Se uma doença mortal superar as barreiras da medicina e se espalhar pelo mundo, a saída seria fechar fronteiras, paralisar o transporte e confinar as pessoas infectadas. O mundo mergulharia no caos e as ruas se tornariam terra sem lei. É para isso que Rachel se prepara.
A enfermeira aprendeu a manusear armamentos pesados e faz aulas de tiro. Ela treina diariamente com um grupo de policiais que também espera pelo temido ataque biológico. Uma ameaça vinda de outro mundo. O trabalho do professor de História Militar, Paul Springer, é preparar as Forças Armadas Americanas para um ataque alienígena. Não, você não está assistindo a um filme de ficção científica. As pesquisas de Springer são levadas a sério pela presidência dos Estados Unidos. E segundo as previsões do professor, caso extraterrestres invadam a Terra, não será em missão de paz. O professor Springer acredita numa invasão em duas etapas. Primeiro, os alienígenas mandariam sondas para verificar se a Terra tem recursos naturais a oferecer. Depois, viria o ataque propriamente dito. Se essa hipótese se confirmar, um cidadão comum diz estar pronto para ser o último sobrevivente da Terra. Dave acredita que os invasores chegarão em busca de minérios e a humanidade não é páreo para o poder de destruição que vem do espaço. Ele é o que chamamos de um exército de um homem só. A tática de sobrevivência de Dave é solitária e primitiva. Para escapar da morte, ele aposta em truques centenários. E assim como os índios nativos americanos, vai se proteger cobrindo o corpo com uma espécie de lama. Ele mistura água e pó de argila para confundir os sensores de calor que, segundo ele, estariam presentes nas naves dos ETs. Dave acredita que a aparência estranha de um homem coberto de lama o ajudaria a se proteger. Faria os alienígenas o enxergarem como uma pessoa doente e contagiosa e diminuiria as chances dele ser abduzido. E tem mais. A tal lama seria também uma poderosa fonte de nutrientes no mundo depois do fim. Se você acha essa história uma loucura total, saiba que Dave e o professor Springer não são os únicos defensores dessa teoria para o fim do mundo. Um ex-ministro da Defesa do Canadá assumiu publicamente que acredita na existência de vida fora da Terra. Ele declarou também que acredita que os ETs mantêm contato com o governo americano. Com frequência, arquivos que seriam sigilosos vazam na internet. O problema é saber se eles são verdadeiros. Muitas vezes aparecem vídeos inexplicáveis de objetos não identificados sobrevoando os Estados Unidos. O ex-membro do Ministério da Defesa britânico, Nick Pope, ficou conhecido por investigar flagrantes como esse. Para ele, alguns eventos são inexplicáveis. Se a data da invasão se aproxima, ninguém sabe responder. Mas Dave está pronto para sobreviver ao confronto e diz que não precisa de nada além da roupa do corpo para ir à guerra. O soldado do fim do mundo aprendeu a se virar com pouco. Para proteger a saúde, Dave aposta na babosa. A planta é conhecida por ser um cosmético natural. Dave come o gel e ainda se lambuza com a planta. Para ele, a babosa tem propriedades coagulantes que podem salvar vítimas de um ataque extraterrestre. Desnecessário dizer que os médicos não concordam com ele. Além disso, faltam pesquisas sobre a ingestão de babosa e ela é considerada insegura em vários países, como o Brasil.
Interessados em fazer contato com esses possíveis vizinhos, grupos pagam caro para enviar mensagens via satélite para fora da Terra. Quem acredita no fim do mundo pelas mãos dos extraterrestres teme por essas mensagens. O professor Springer diz que os dados transmitidos por satélite nos últimos 100 anos são uma riquíssima fonte de informação para os seres que estariam rondando o universo. Nick Pope se preocupa com as mensagens enviadas para o espaço. Elas teriam informações sobre o poderio militar das grandes potências do mundo. Tudo o que o inimigo precisa saber antes de atacar. Enquanto Dave pretende viver o fim do mundo sozinho, um outro grupo também vai encarar o combate pela sobrevivência. Mas dessa vez, o inimigo surgiu no próprio planeta Terra. Bob serviu na guerra do Iraque. O aparato tecnológico usado pelos soldados provocou nele o medo de uma rebelião comandada pelas máquinas. Ele conta que os drones levantavam voo e atiravam em alvos sem uma única interferência humana. Como se essas máquinas voadoras de guerra pensassem por conta própria. Um poder incontrolável e aterrorizante. O professor Warmick conhece a teoria do que Bob viu na prática. Ele diz que em breve os robôs serão tão avançados que funcionarão sem o controle do homem. E para se defender do que as máquinas são capazes de fazer, só existiria uma saída: o homem se transformar em máquina também. O professor desenvolveu um braço biônico que responde a comandos cerebrais por meio de eletrodos. Seria o primeiro passo para criar um exército de ciborgues, os super-humanos. Se num futuro próximo os robôs serão mais sofisticados que o cérebro do homem, nada nos impede de imaginar uma rebelião das máquinas. O cientista conta que as armas de guerra são as mais perigosas. Elas são programadas para decidirem sozinhas quando e em quem disparar. Isso muito em breve se tornará uma ameaça para a humanidade. Bob tem sua própria teoria sobre o fim do mundo. Segundo ele, a crise econômica mundial vai gerar protestos violentos nas ruas. Nessa visão do futuro, o exército será convocado para controlar os protestos. Mas como os soldados vão se recusar a atacar alvos civis, o governo decidirá usar robôs. Isso seria o começo do fim. Bonnie Doherty é professora de Direito em Harvard, uma das mais renomadas universidades dos Estados Unidos. Ela acredita que os robôs serão usados por regimes totalitários para controlar movimentos rebeldes. Como as máquinas não emitem julgamentos éticos e morais, são os instrumentos perfeitos para impor o controle pela força. Human judgment. Em outras palavras, um robô é perfeitamente capaz de atacar um inocente. Bob acredita nesse futuro sombrio, um mundo em que as máquinas finalmente darão um golpe de Estado para escravizar a humanidade. Ele diz que a salvação está em levar uma vida simples, longe da tecnologia. O ex-soldado se prepara para isso. Bob desenvolveu uma engenhoca para armazenar a energia gerada pelo vento. E para bater de frente com os inimigos cibernéticos, ele derrete todo o metal que encontra e transforma em balas de pistola.
Bob mostra a fortaleza da casa. A despensa, além de guardar comida, armazena as armas e munições para combater os invasores. A comida é mantida em forma de conserva. Bob construiu uma cabana no meio da floresta. Ele se mantém em contato com outras pessoas que pensam exatamente do mesmo jeito. Os soldados do fim do mundo têm um encontro marcado. Resta saber de quem cada um deles vai fugir. De um vírus, de um extraterrestre ou de um robô.